Queridos, é um prazer estar aqui depois de um bom tempo. Tem muito tempo que eu não prego aqui. Nessa época de pandemia, a primeira vez. Espero que seja a única, espero que passe logo, né? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, que é sempre gostoso. É assim, as pernas ficam meio bambas, né? A gente nunca se acostuma muito com isso. Isso é bom, porque no dia que a gente se sentir muito confiante, o negócio está estreito, né? Está ruim. Mas eu quero agradecer a Deus, me sinto honrado. Quero agradecer o pastor Edgar por esse convite e quero agradecer aos irmãos por terem se dispostos a vir aqui à casa do Senhor, saíram das suas casas, podendo até assistir online, mas preferiram estar aqui. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de vocês. Queridos, eu queria compartilhar com vocês. Hoje é o dia da Bíblia, né? Não falamos sobre isso, né? Não vou falar sobre a Bíblia, mas vou usar a Bíblia, claro, né? Hoje é o dia em que nós comemoramos o livro sagrado para todos os cristãos, o livro mais importante da história para nós, e o livro que, se não existisse, nós não estaríamos aqui, né? Não existiria a igreja, acredito eu. Eu queria compartilhar com vocês um texto, e depois eu queria fazer duas perguntas para você tentar me ajudar a responder ao longo dessa palavra, tá? O texto se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 3, do versículo 26 ao 29. Se você puder me acompanhar. Gálatas 3, do 26 ao 29. Vamos ler o texto bíblico, depois do texto a gente ora, ok? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale a nós, que o Teu nome seja glorificado, porque não há outro motivo dos cultos acontecerem a não ser a exaltação do Teu nome, o engrandecimento do nome do Senhor, a adoração ao Teu Filho Jesus que morreu por nós na cruz. Em nome dele é que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Na versão mais tradicional, eu li na versão na NVI. Eu não sou muito fã da NVI, não, mas eu utilizo ela, é uma versão que você entende melhor o texto. Na versão tradicional diz assim, eu vou ler o mesmo texto na tradicional, na revista e corrigida. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Queria fazer duas perguntas para você ir pensando sobre as perguntas e a gente vai conversando e tentando respondê-las. A primeira é: quem pode fazer parte da igreja? Não responda depressa não, tá? Baseado no texto que a gente leu, quem é que pode fazer parte da igreja? Não se precipite em responder. Pense, vai lendo novamente o texto se você quiser. Não vamos responder agorinha, daqui a pouco a gente responde essa pergunta, tá? Quem pode fazer parte da igreja? A segunda pergunta, depois que nós respondermos essa, é: como a igreja é vista pelos que estão lá fora? Como é que as pessoas que não fazem parte da igreja enxergam a igreja? Já parou para pensar nisso? Como é que o não crente, o que ainda não é crente, vê os crentes, vê a igreja?
que a igreja, se você que está nos assistindo não tem muita afinidade com os jargões evangélicos, né, protestantes, se você não costuma ler a Bíblia, você é bem-vindo para assistir esse vídeo, mas eu quero te explicar que a igreja não é a construção, não é o templo, não são as paredes. A igreja são as pessoas que compõem o grupo que se reúne aqui nesse templo, em todos os templos que professam Cristo como Senhor. Então a igreja é formada por pessoas, não por tijolos. Então eu queria que você respondesse essa primeira pergunta: quem pode fazer parte da igreja de Cristo e como a igreja de Cristo é enxergada, é vista pelos que estão fora dela, ainda estão fora, né? A gente ora para que façam parte dela, né? Para isso, eu queria iniciar, agora que nós já lemos o texto bíblico e já oramos, eu queria iniciar falando de duas coisas que têm algumas características em comum, só que uma coisa é muito ruim, e a outra coisa é absolutamente boa. Apesar dessa diferença, ambas têm algumas peculiaridades que se parecem. A primeira coisa que é ruim é o vírus que está aí, né? Só se fala disso. Não aguento mais ouvir falar de Covid, gente. Dizem que, como é que é? Alguém botou no grupo uma vez que o celular da pessoa está com tanta informação do Covid que ele nem toca mais, ele tosse. De tanta informação de Covid, lava as mãos, passe álcool, e tome banho, e troca de roupa, e bote máscara, né? Mas o vírus, ele é muito ruim. Ele é um problema para o mundo inteiro. Ele mudou a vida de todo mundo aqui. Ele fez nós perdermos pessoas queridíssimas. Nós vimos pessoas sucumbirem ao vírus sem podermos fazer nada, né? Só que ele não escolhe idade. São os idosos que estão do grupo de risco, mas a gente viu jovens morrendo também. Não são só os idosos que morrem com Covid, né? Até algumas crianças, é mais raro, mas acontece. Então ele não escolhe idade, ele não quer saber da renda. Um dos primeiros mortos, lá no comecinho da pandemia, foi o presidente do Santander de Portugal. Vocês ficaram sabendo disso? Um dos caras mais ricos de Portugal morreu. E o pobre morre também. Quem está duro, quem não tem dinheiro, quem não conseguiu nem os 600 reais do governo, morre também. Então ele não escolhe idade, não escolhe renda. Não escolhe sexo, homens morrem, mulheres também morrem. Não escolhem cor, o negro morre, o branco, o oriental, o índio. Ele não quer saber a cor da pele, ele quer dizimar, detonar. Ele não escolhe idioma, ele não escolhe o peso, se você é gordinho ou magrinho, não escolhe a beleza. Já pensou se o vírus só matasse feio? Eu ia estar primeiro lá para ser enterrado, né? A Deise ia ser imortal, né? Minha esposa, linda. Se ele matasse só bonito, a Deise, coitada, ia ficar viúvo, né? Eu ia ficar viúvo. Mas ele não escolhe nenhuma dessas coisas, ele não faz nenhuma acepção de pessoas. E ele é muito ruim. Mas uma coisa muito boa, extremamente boa, que também não faz nenhuma acepção de pessoas, é a graça de Deus, é a salvação. A salvação também não escolhe idade. Você pode ser salvo jovem ou idoso. Não escolhe renda. Você é pobre, você pode ganhar a vida eterna. Você é o homem mais rico do mundo, você também pode ter a vida eterna. Nenhuma acepção. Não escolhe o sexo, né? Seja você homem, seja você mulher, a graça está sendo oferecida para você. Não escolhe cor, lá no céu vai ter aquela miscigenação, né? Todo mundo misturado, negros, brancos, índios, amarelos, né? Pessoal moreno, pessoal branquelo, igual meu filho Daniel, que parece, coitado, uma folha de papel de tão branquinho, parece transparente, né? Não escolhe idiomas, a salvação está à vontade, para quem quiser. A graça de Deus, ela é distribuída para todos. Alguns textos
Nós lemos, segura Gálatas aí, tá? Gálatas 3, 26 a 29, porque nós ainda não respondemos quem é que pode fazer parte da igreja. E eu acredito que você tenha se precipitado para dizer, todos? Eu acho que você pensou isso. Alguns textos que mostram que a salvação é oferecida a todos, que a graça de Deus é oferecida a todos. Eu vou ler aqui para você 3 pequenos textos. Você fique à vontade se quiser abrir, mas eu já tenho aqui a tela printada no meu tablet. Um deles está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens. Quem quiser, beba da água da vida. Um outro texto que trata do mesmo assunto, você vai encontrar, ainda é Paulo escrevendo, só que agora a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Eu vou ler para você. Admoesto-te, pois, é Paulo falando a Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo está falando para Timóteo, Deus quer que todos se salvem, mas ele não obriga, tá? É um texto que dá margem para a gente defender o universalismo, né? É a teologia que diz que todos no final, no final dos tempos, todos vão ser salvos. Existe gente que pensa assim, tá? Que na última hora Deus vai salvar todo mundo, ninguém vai para o inferno, só os demônios, só Satanás e os seus anjos. Então esse texto é um dos argumentos dos universalistas, tá? Mas aqui não está dizendo que Deus vai salvar a todos, Deus quer salvar a todos, Ele oferece a salvação a todos. Mas desculpe se você não pensa como eu acredito no livre-arbítrio, eu entendo que Deus convida você, mas não te puxa pelo braço, Ele não te leva, te arrasta para a salvação, Ele oferece, Ele te dá a oportunidade de ser salvo. Eu lembro de um texto em que Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser. E vários outros textos. Há textos também que defendem aquela salvação pela eleição, né? Pela soberania de Deus, não pela escolha do homem, tá? Mas isso é um debate teológico longo. O que eu quero dizer é que não há aqui discussão sobre isso, entendo assim, que a salvação é oferecida a todos. Se você entende que todos vão aceitar, ou que só alguns vão aceitar, não é caso aqui da gente discutir. Mas a salvação, a morte de Cristo é suficiente para salvar a todos. Tá? Só mais um texto que mostra que essa salvação, que a graça de Deus é oferecida a todos, está lá em Atos, capítulo 17, no versículo 30. O contexto de Atos 17 é Paulo em Atenas, capital da Grécia, e pregando para os atenienses, pregando para o povo daquela cidade, uma cidade idólatra, uma cidade com muitos templos a muitos deuses. E eu lembro que Paulo, começando o discurso dele, ele fala assim, varões atenienses, em tudo eu vos vejo essencialmente religiosos. Eu vejo que vocês são muito religiosos. Vocês têm templos disso, templo daquilo, templo da deusa tal, do deus não sei quem. E eu passando por esses templos, por esses memoriais, esses lugares de culto e adoração,
eu vi um escrito, ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vou falar para vocês. Aí ele começa a falar sobre Jesus Cristo, né? O problema ali não era eles acreditarem em Deus, era acreditarem em apenas um Deus, né? E aí chega no versículo 30, nesse discurso, e Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, por causa dessa idolatria de vocês, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, o oferecimento da graça, da salvação, é pleno, é para todos. Mas então, voltando para Gálatas 3:26, se você estiver ainda com Gálatas 3:26 aberto, lê comigo de novo aí. Todos vocês, todos vocês são filhos, deixa eu ler naquela versão ali, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora eu quero voltar àquela primeira pergunta. Quem pode fazer parte da igreja? Ninguém se atreve? Quem quiser? Todos? Servos livres? Quem se tornar filho? A chave aí para a gente conseguir essa resposta está no primeiro versículo que a gente leu. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Então só pode fazer parte da igreja quem tem fé. A salvação é oferecida a todos, mas quem tem fé não consegue alcançar. A salvação está aí, a graça é de graça. A graça está sendo distribuída à vontade, mas sem fé você não consegue alcançar a graça. Deus está esticando assim o braço com a graça para você e você não tem a mão da fé para pegar, sabe? Eu gosto de correr. Minha coluna não gosta que eu corra, não, que eu tenho 6 hérnias de disco, mas eu gosto de correr, eu sou teimoso, eu teimo com a minha coluna e corro. Já participei de 4 meias maratonas e de diversas corridas de 5 e 10 quilômetros. Meu amigo, meu professor Ené, já participou de maratona mesmo, aquela de 42 quilômetros. Eu ainda não tive essa coragem, não, mas eu já participei 4 vezes da de 21 quilômetros. E por eu treinar muito quando eu corri, quando eu ainda não tinha esse estoque de pizza aqui, esse reservatório de pizza, né? Ó, não bota isso no YouTube, não. Hein? Eu corria de segunda a sábado e eu corria muito, assim, forçava muito, e eu tive uma coisinha chamada fratura por estresse. Quem é da área de saúde aqui talvez conheça, o osso começa a trincar, começa a dar uma rachadinha, sabe? Começa a querer quebrar de tanto esforço que ele faz, sem nenhuma pancada. É uma dorzinha, como se fosse uma pontinha de alfinete espetando a canela, e você continua treinando, você não sabe o que é aquilo, você acha que é uma dorzinha que vai passar, e no dia seguinte, ou na semana seguinte, está mais forte, vai doendo, vai começando a incomodar. Aí eu fui ao médico. E o médico passou para mim repouso, cálcio, fósforo e vitamina D. Aí eu, curiosamente, né, eu fiquei curioso por causa da vitamina D. Por que vitamina D? Não entendi. Cálcio e fósforo a gente sabe que ajudam a compor o nosso esqueleto. Mas aí o médico falou assim, olha, se você não tiver vitamina D suficiente, o organismo não consegue utilizar o cálcio e o fósforo que você está ingerindo. Não adianta você comer um monte de coisa que tem cálcio, um monte de coisa que tem fósforo, suplementos, se a sua vitamina D estiver baixa, o corpo não absorve o cálcio e o fósforo. E eu lembrando disso, preparando a palavra de hoje, eu fiquei imaginando como parece que é com a graça e a fé, né?
É como se a graça fosse o cálcio e o fósforo. Toma aqui, olha. Você vai ingerir agora cálcio e fósforo para curar a sua canela. Toma. Mas se você não tiver fé, é como se você não tivesse a vitamina D. Não adianta, você não pega aquilo, não absorve, você não alcança, você não tira proveito daquilo. Então, a graça de Deus está aí para quem quiser. Servos, livres, altos, baixos, velhos, novos, homens, mulheres. Mas é essencial que se tenha fé, que se acredite que a graça é de graça, que se acredite que Deus existe, que se acredite que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Não foi por pecado nenhum dele. Foi uma decisão de Deus Pai enviar o Deus Filho para morrer por quem não presta, que somos nós. E ele nos justifica. E a gente passa a ser valioso para Deus. Nós passamos de pecadores que não valem nada para santos que valem tudo para Deus. Nós somos preciosos para Deus. Nós somos amados por Deus. Vejam que uma vez um pregador disse que, numa pregação evangelística, disse que nós poderíamos dar uma coisa para Deus que Deus não nos deu. E pediu para a congregação tentar descobrir o que era. O que você pode oferecer para Deus, mas que Deus não te deu? Aí alguém, o meu coração, não, foi Deus que me deu. Parte do meu salário para missões, não, mas foi Deus que me deu meu salário. A minha saúde, ir para as missões, não, mas foi Deus que me deu minha saúde também. E aquele pregador veio com uma resposta simples, mas ninguém conseguiu matar a charada. A única coisa que nós podemos dar para Deus, que Ele não nos deu, são os nossos pecados. Não foi Deus que fez eu pecar. E Ele quer que eu entregue o meu pecado para Ele, lá na cruz. Jesus morre na cruz cheio dos nossos pecados, e em contrapartida, a vida eterna que é dele, Ele é o dono da vida, Ele dá para a gente, de graça. Só precisa do cálcio espiritual, né? Da vitamina D espiritual, que é a fé. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos nem sequer agradar a Deus. Porque para agradar a Deus é necessário que se acredite que Ele exista. Como é que um ateu vai agradar a Deus se ele acha que Deus não existe, né? A fé é fundamental. A fé é essencial. Nada acontece na nossa vida, na vida cristã, sem a utilização dessa ferramenta que é a fé. E para adquirir a fé, como é que a gente faz? A fé, ela vem através dos milagres. A gente vê os milagres acontecendo e isso gera fé, não é verdade? Não. Milagre não gera fé nenhuma. Milagre não aumenta a fé. Deus, se eu visse um milagre, a minha fé seria maior, eu teria muito mais fé. Não teria, querido. Lamento informar você. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela é resultado de contato com a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, se você ouve pregações, se você conversa sobre a Bíblia com algum irmão, a sua fé vai aumentando, vai criando corpo, né? Se você vê milagres, você se espanta, você glorifica, você percebe que Deus é poderoso, mas isso não aumenta a sua fé. Eu vou te dar 3 exemplos bíblicos de milagres que não geraram fé. O primeiro deles, tem vários, tá? O primeiro deles, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, viu o mar aberto, 2 colunas de água, uma de cada lado. O povo atravessou o mar a pé seco, pé enxuto. Chegou do outro lado, o mar se fechou sobre os egípcios, né? Você conhece essa passagem? Destruiu o exército de Faraó. E no dia seguinte eles estavam reclamando com Moisés. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Deus não gosta de nós. Olha, nós estamos com fome, com sede. Que fé? Cadê a fé deles? Era para ter gerado uma fé inabalável, um milagre tão grande assim, né? Quer ver outra? A ressurreição de Lázaro.
Lázaro estava morto há dias, estava putrefando, fedendo, podre. Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro sai todo enfaixado. E o que acontece com alguns homens que viram aquilo? Correram lá para denunciar Jesus, para o Sinédrio, para matar Jesus. Gerou alguma fé nesses homens? Um milagre tremendo também, a ressurreição de um morto que já estava morto há dias. Fé nenhuma. Pelo contrário, gerou ira em alguns e correram para armar algum plano, uma cilada para matar Jesus. Um personagem bíblico que viu muitos e muitos milagres e parece que realmente não conseguiu achar fé, foi Judas, né? Judas viu Jesus ressuscitar gente, curar cego, curar coxo, expulsar demônio, andar sobre as águas, viu um monte de milagres. E a fé? Judas estava preocupado em lucro, né? Judas era o tesoureiro do grupo, tudo que jogavam ali na bolsa das ofertas, Judas tirava lá uma porcentagem para ele, né? E vendeu Jesus por algumas moedas. Então ele não estava buscando fé, não estava querendo nada de Jesus a não ser algum lucro. E deve ter visto muitos e muitos milagres. Então a primeira pergunta eu acho que está respondida, né? Quem é que pode fazer parte da igreja? Quem tem fé. Entrar para a igreja todos podem, são muito bem-vindos, mas tenha fé. Sem fé, você não vai muito longe na vida cristã. A fé é essencial, fundamental. Não dá para pensar em viver uma vida cristã, uma vida correta diante de Deus sem fé. E para obter a fé, contato com a palavra, ler a Bíblia, ouvir, ter realmente uma vivência na palavra de Deus. E a segunda pergunta, como é que a igreja é vista por aqueles que estão fora da igreja? Porque você agora tem fé, você sabe que a graça é para todos, você começa a pregar, começa a evangelizar, começa a fazer missões. Como será que aquele homem, aquela mulher que estão lá fora e que você quer alcançar para Cristo, como é que será que ele vê a igreja, os membros da igreja? Já que a fé, aliás, já que a graça é distribuída à vontade, a salvação é para todos, né? Então, por que as pessoas não vêm em peso para a igreja serem salvas? Por que elas não entendem que a graça não custa nada para a gente, custou muito caro para Deus, né? E por que elas não lotam as igrejas e todos se convertem e vão ser felizes diante de Deus com a salvação garantida, né? Não é estranho isso? É uma coisa tão fácil, tão simples, é uma coisa gratuita. Por que não vem muitas e muitas pessoas aqui à frente levantar a mão e entregar a vida a Jesus? Eu entendo que é porque muitos não enxergam corretamente o que é a igreja. Eu vou contar uma ilustração aqui que eu já usei ela algumas vezes. Se você é ou foi meu aluno da escola bíblica, talvez você já conheça. Mas tem muito tempo que eu não uso essa ilustração. E ela cabe muito bem aqui nessa visão equivocada de igreja. Um homem, depois de um dia de trabalho, um dia muito puxado de trabalho, já era noite, chovia muito, e ele estava dirigindo o seu carro em direção à sua residência. Sonhava em chegar em casa logo, tomar um banho, jantar e dormir, né? E aquele homem, na estrada, né, já na direção de casa, ele se lembrou que havia um atalho para chegar na casa dele. Ele passaria por um pequeno bosque, tinha uma pontezinha sobre um rio, e logo depois desse bosque já era a casa dele. Então ele resolveu pegar esse atalho. Só que a chuva estava muito forte, uma tempestade terrível,
e ele tinha pouca visão da estrada. Quando ele começou a se aproximar daquele bosque, quando ele entrou no pequeno bosque, ele viu o que parecia ser um homem, ainda estava muito longe, o farol dele não conseguia iluminar bem por causa da chuva, mas parecia ser um homem, lá perto da ponte, já no final do bosque, e aquele homem estava no meio da chuva, sacudindo o paletó, tirou o paletó e estava sacudindo o paletó. Aquele homem, então, o motorista, ele pensou em 3 hipóteses. Primeiro ele pensou, é alguém que precisa de ajuda. Aquele homem precisa de ajuda, o carro dele deve ter quebrado, ele está no meio dessa tempestade, à noite, ninguém mais na estrada, ele precisa da minha ajuda. E estava se aproximando, estava chegando o momento dele decidir parar ou não. Aí ele pensou numa segunda hipótese. Aquele homem é um ladrão. Ele quer que eu pare o meu carro para me assaltar. Ele está fingindo ali que precisa de ajuda, mas ele quer me prejudicar. Ele é um ladrão. Está se aproximando, está chegando a hora. Aí ele pensa na terceira hipótese. Aquele homem é um louco. Só pode ser doido. Numa chuva dessa, o cara todo molhado ali, sacudindo o paletó como se fosse uma bandeira, ele tem algum problema, ele é louco. E o momento chegou, ele precisa parar ou continuar, ou ele despreza aquele homem ou ele para. Ele resolve parar. Quando ele encosta o carro, aquele homem joga o paletó longe e corre na direção dele. Ele fica meio assustado dentro do carro ainda, e aquele homem começa a gritar, graças a Deus você parou, graças a Deus você parou. Aí ele pensou, então realmente é alguém que precisa da minha ajuda, né? Mas por que, graças a Deus que eu parei? Porque a tempestade levou a ponte, não existe mais ponte, não há mais ponte. E se você continuasse, fatalmente você morreria afogado, seu carro cairia no rio e você morreria. Então eu decidi gastar a minha noite aqui, sacudindo meu paletó, no início aqui da ponte, tentando salvar alguém, porque eu sabia que quem passasse daqui, fatalmente morreria. O que isso tem a ver com a visão dos que estão fora da igreja? Tudo. Vamos ver? Quem está fora da igreja, nessa ilustração, é o motorista. E o homem sacudindo o paletó são os membros da igreja. Quando quem está lá fora olha para nós, pensa numa dessas 3 coisas. Esses crentes aí, eles precisam da minha ajuda. Se eu me converter, pastor Edgar, vão me botar para trabalhar. Vão botar para tocar bateria, vão botar para limpar os bancos, vão botar para dar aula na escola bíblica, vão botar para ajudar lá na cantina. Eles precisam da minha ajuda. Ou então, algumas pessoas pensam assim, esses crentes aí são ladrões, querem meu dízimo, querem meu dinheiro. Eu sofro tanto para ganhar o meu dinheirinho, eles querem que eu ajude a dar dinheiro para missionário, a dar dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, a oferta, não, eles são ladrões. Ou então ele pensa na terceira hipótese, esses crentes aí são loucos, tudo louco, tudo maluco, fica cantando aí, fica ofertando, fica gastando o tempo deles na igreja, fica ajudando mendigo, tudo doido, tudo maluco. Só que aquele homem do paletó lá, que representa a igreja na nossa ilustração, está tentando mostrar para esse motorista que não tem caminho, a ponte caiu, não existe ponte mais ali. Se ele continuar no caminho que ele está, ele vai sucumbir. Vejam que, olha como é que tem alguns detalhes interessantes. O homem pega um atalho, né? Muitas pessoas que não entendem o evangelho, pegam alguns atalhos da vida, para chegar logo no seu destino, e esses atalhos, às vezes, né? Não vou dizer sempre não, mas às vezes são atalhos que não são muito corretos, né? E olha também a falta de visão daquele homem, com a chuva ali no para-brisa. Não tem visão, ele não consegue enxergar o caminho direito. Ele não consegue ver se tem ponte ou não tem ponte, ele continua acelerando.
Mas a igreja, com o seu paletó molhado, sacudindo para lá e para cá, está fazendo um esforço danado para mostrar para esse motorista que não há o caminho que ele acha que existe. Que ele precisa parar, precisa pensar e precisa mudar. E o final da história é que aquele segundo homem, o motorista, tirou o seu paletó também e ficou um em cada ponta ali da estrada, sacudindo os seus paletós para salvar alguns que porventura passassem por ali, para que não caíssem no rio. Então nós somos aquele homem do paletó. Não vamos desfalecer, não vamos desistir de sacudir os nossos paletós para tirar alguns desse caminho que leva para a morte. Vamos mostrar que a salvação e a graça estão sendo distribuídas à vontade, de graça, porque Deus já pagou um preço altíssimo, que ninguém aqui poderia pagar, ninguém, nem fazendo uma vaquinha aqui, juntando todo o dinheiro que nós pudéssemos arrecadar, nós poderíamos sequer salvar um de nós, mas Deus pagou esse preço para que todos se salvem, todos se salvem. Para isso, a igreja precisa agir, precisa sacudir o seu paletó, e aquele que ouve tem que buscar a fé, porque sem a fé, nada acontece. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que nos ensine, Pai, a sermos mais claros, a sermos mais de fácil compreensão, Pai, para aqueles que estão distantes do Senhor, para que possamos mostrar, ó Deus, com muito amor, com muita compreensão, que não há outro caminho além do Senhor. O Teu Filho Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai, para mostrar ao mundo que a Tua graça é suficiente para salvar a todos os homens, a todas as mulheres, ó Deus. Usa-nos para isso, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a Tua palavra, a nossa fonte de fé, chegue a muitos e muitos ouvidos e entre em muitos e muitos corações, Pai, para que o Teu nome seja amplamente glorificado nesta terra, Pai. Que o Teu nome seja exaltado acima de todos os nomes, porque não há outro Deus além do Senhor. Te pedimos isso, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que morreu por nós, para levar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Em nome dele, amém, Senhor.